Amazonas teve redução de 55% de casos de malária no primeiro mês de 2019. Mineração Taboca vai investir 740 milhões em nova planta que deve gerar 3 mil novos empregos no estado. Em Brumadinho, equipes ainda buscam 160 desaparecidos. Chamando de ato terrorista, Bolsonaro cobra da Polícia Federal que encontre quem mandou assassiná-lo. Ex-chefe do maior cartel de tráfico de drogas do mundo deve ser condenado à prisão perpétua pela justiça americana. A oposição prepara plano para a Venezuela após Maduro. Brasil vence a Argentina, mas não se classifica para o Mundial Sub-20. SEAP descobre túnel que seria usado para a fuga de detentos no CDPM-2. O chefão do Comando Vermelho é preso durante festa no Tarumã. Garoto de 12 anos é a mais nova vítima de Tião, o tarado da Max Teixeira. Mulher é morta a facadas quando dormia ao lado do marido na Zona Norte. Rapaz de 16 anos morre por afogamento no Rio Preto da Eva. Homem morre crivado de balas no bairro de Educandos. Tiroteio em bar no Morro da Liberdade deixou um morto e 6 feridos. É o Jornal da Manhã que começa agora. Previsão do tempo. O Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais fala que é de 80% a probabilidade de chuva. O Climatempo diz que pode chover 10 milímetros e que a temperatura máxima será de 32 graus. 24 graus no momento aqui no sítio histórico da cidade, com 93% de umidade no ar. Os ventos estão calmos, com 12 km/h de velocidade. Segunda-feira, 11 de fevereiro. 42º dia do ano. Faltam 323 para terminar 2019. Dia de Nossa Senhora de Lourdes. Também é o Dia Mundial do Enfermo e o Dia do Zelador. Em outros países. Camarões, Dia Nacional da Juventude. Dia Nacional do Japão. Irã, Dia da Pátria. No Vaticano, Dia da Independência. O Aeroporto Internacional Eduardo Gomes operou normalmente durante toda a madrugada. Datas e fatos. Registros da história. 1929, assinatura do Tratado de Latrão pelo Reino da Itália e a Santa Sé. 1990, após 28 anos de prisão e pressão internacional por sua liberdade, Nelson Mandela é solto por ordem do presidente Frederic Willem de Klerk. 2013, o Vaticano confirma que o Papa Bento XVI renunciará ao papado em 28 de fevereiro de 2013, como resultado de sua idade avançada. 2018, Bolsa Top Airlines 703 cai perto de Moscou, na Rússia. Todas as 71 pessoas a bordo morrem. 5h47. Sejam bem-vindos ao Jornal da Manhã. Bom dia, Eduardo. Bom dia, Paulo. Bom dia, ouvintes. 5 pessoas foram flagradas tentando entrar com entorpecentes nos presídios da cidade durante o final de semana. Em 2 dias, a SEAP impediu a entrada de 660 gramas de drogas em 4 unidades carcerárias de Manaus. No sábado, 3 mulheres foram descobertas com drogas quando passavam pelo bar Scan, equipamento de escaneamento corporal. Uma na unidade prisional do Poraquequara, uma no Centro Penitenciário Anísio Jobim e mais uma no Instituto Penal Antônio Trindade. Neste domingo, o Centro de Detenção Provisória de Manaus, um homem levava 46 gramas de entorpecentes enrolados em uma toalha de rosto quando foi flagrado pelo raio-x. No Compage, uma mulher tentou entrar no presídio com 230 gramas de drogas escondidas nas partes íntimas. Todos foram levados para o 19º DIP e tiveram os cadastros de visitantes cancelados. Peregrino, de novo a mesma história. Pois é, Paulo, né? Já está se tornando rotina, né? As pessoas tentando entrar com drogas nos presídios. Isso é muito antigo já, a gente tem repetido isso aqui várias vezes, mas o trabalho da SEAP está se especializando, está se modernizando também com muitos equipamentos, Paulo Guerra, e está cada vez mais difícil entrar nas penitenciárias com drogas, né? Pelo menos por parte dos visitantes. As revistas são constantes e agora tem ajuda de aparelhos eletrônicos. Pois é, Peregrino, agora há de também ter cuidado com os drones, né? Os que estão usando drones agora também para colocar droga dentro das cadeias. Além do drone, Paulo, a corrupção também, né? Que a gente sabe que existe, né? A gente já está acostumado a noticiar esse tipo de coisa. As drogas, entram também materiais de grande porte ilícitos nas cadeias, a gente tem noticiado sempre isso daqui, mas com o trabalho árduo da SEAP, da Secretaria de Segurança, com certeza isso vai acabar. Peregrino, algum assalto a ônibus nas últimas horas em Manaus?
Ainda bem que não, Paulo, até que chegasse ao nosso conhecimento não, né? Graças a Deus tudo tranquilo, tudo na mais absoluta tranquilidade, Paulo. Há de se dizer também que devido às blitz que são realizadas nos principais bairros da cidade, também nos pontos onde há mais assaltos de ônibus também, nós notamos aí, Paulo, muitas blitz acontecendo na cidade, carros sendo parados, motos, até mesmo o ônibus do transporte coletivo são parados aí nas blitz que estão sendo realizadas nas diversas partes da cidade. Alberto Pellegrini, pronto-socorros da cidade com muita movimentação no final de semana? Mais de sábado para domingo, Paulo, tivemos sim uma movimentação boa de sábado para domingo, essa boa entre aspas, tá, gente? Essa boa que a gente quer dizer que deu muita gente. Já de ontem para hoje, não, já foi mais tranquilo. Devido à chuva também, aí já não ficou tão movimentado quanto de sábado para domingo. Pellegrini, Tião, o tarado da Max Teixeira, fez mais uma vítima. Quantas vítimas esse homem já fez, hein, Pellegrini? Inúmeras vítimas, Paulo Guerra, não se sabe ao certo, mas já todo mundo sabe que trata-se de um tarado que já fez várias vítimas, principalmente lá da Vila Pallet, onde ele mora, na Avenida Max Teixeira. A polícia precisa, né, com certeza, chegar junto, a Secretaria de Segurança precisa investigar esse Tião, que a sua última vítima, Paulo, foi um garoto de apenas 12 anos, que foi arrastado por ele e foi molestado, foi violentado brutalmente. Um garoto, um rapaz de 12 anos foi violentado pelo Tião, que já fez outras vítimas naquela área ali da cidade, da área da Max Teixeira, o tarado Tião. O Tião não está preso não é, Pellegrini? Pois é, rapaz, o Tião não está preso, mas merece ser preso. E com certeza, se a polícia chega junto, o Tião será preso, Paulo Guerra, e vai ser mais um tarado. E lá na penitenciária é de acordo com o Velho Testamento. Quem com ferro fere, com ferro será ferido. Pellegrini, a mulher dormia ao lado do companheiro em uma rede. E o que aconteceu, Alberto? A rede fazia renque. Estava embalando, Paulo Guerra. Embalaram até que o casal dormiu. Eles dormiram num ponto de mototáxi onde o marido era vigia, né? Não tinha parede, não tem nada, ele só fez essa rede ali debaixo da cobertura e ficou olhando por ali, marcando presença lá para vigiar o local. Paulo, de repente, chegou um homem armado com uma faca e deu 3 facadas na mulher dele, que acabou morrendo ao caminho do hospital. E ninguém viu, ninguém sabe, e é um mistério, né, Pellegrini? É um mistério, Paulo Guerra. O marido dela, que acordava na hora que ela estava sendo esfaqueada, ele ficou pianinho ali, ficou paradinho para não ser, né, morto também, e observou, disse que tratava-se de um homem que esfaqueou a mulher, não levou nada dela, não levou absolutamente nada do local e entrou no carro e tomou rumo ignorado. Nas proximidades da Feira da Panhé, também conhecida como Panaí, um homem morreu crivado de balas. Pellegrini, e quem fez isso, hein? Ele tinha 22 anos de idade, Paulo, e ainda é um mistério. Será que trata-se de um acerto de contas? Não foi levado absolutamente nada do rapaz que morreu. Ele foi morto com vários tiros, Paulo Guerra. Uma moto que estava próxima ao corpo, misteriosamente também tacaram fogo, né? Atearam fogo nessa moto e a moto também teve perda total. O corpo de bombeiros foi acionado, inclusive, carro-tuba do Instituto Médico Legal já retirou o corpo do local. O crime que aconteceu, Paulo, por volta de 1h30 da madrugada de hoje. Era alegria total no bar, música em alto volume, pessoal dançando, outros jogando cerveja pra cima. O que aconteceu, Pellegrini, nesse bar no Morro da Liberdade? De repente, Paulo Guerra, a desgraça deu-se no local. Houve um desentendimento e vários tiros foram disparados. Um homem morreu na hora, ele levou 2 tiros e outras 6 pessoas, 3 frequentadores do bar da desgraça saíram feridos. Pellegrini, o transporte coletivo da cidade, como é que está nesse instante? Operando de maneira tranquila, Paulo. O pagamento efetuado aí, do pagamento do último dia 5, né? Do último dia 5º, dia último, era dizendo, já foi efetuado. A categoria ainda, né, brigando por alguns direitos, mas está tudo tranquilo, nenhuma ameaça, nenhum tipo de paralisação prevista. Porém, o trabalhador continua aí reivindicando alguns de seus benefícios, alguns de seus direitos que não estão sendo cumpridos. Porém, sem nenhum indicativo de greve. E o tempo, como é que está na área onde você se encontra?
nublado, já choveu na madrugada. Nós que dirigimos a nossa unidade externa do Jornal da Manhã, todas as madrugadas, notamos pista molhada, principalmente na área da Avenida Camapuã e também na Avenida Noel Núteos, na Cidade Nova, Paulo. E o tempo continua ameaçador, podendo chover a qualquer momento. Cuidado com a viatura do jornalismo, Pellegrini. Ah, sim, Paulo Guerra. Todo cuidado é pouco com a nossa viatura. E assim nós o fazemos. Bom trabalho e até daqui a pouco. Daqui a pouco voltaremos, Paulo Guerra, com essas e outras informações. A rodovia Carlos Braga está a merecer reparos. Motoristas reclamam da situação precária dessa estrada que leva ao município de Iranduba. Eu vou conversar sobre esse assunto com o J. Rai. J. Rai, bom dia. Bom dia, meu caro Paulo Guerra, bom dia, Eduardo Silva e ouvintes do Jornal da Manhã. A rodovia Carlos Braga está cada vez mais esburacada e perigosa. Nos dois sentidos da pista que dá acesso à cidade de Iranduba, as condições de trafegabilidade são muito precárias. E além dos prejuízos com a parte mecânica dos veículos, o risco de acidentes é constante, pois quem dirige pela Carlos Braga tem que fazer zigue-zague em vários trechos para driblar os buracos. Em tempos de chuva, como foi neste fim de semana, fica ainda mais complicado porque a água acumulada esconde os buracos e não há como não cair neles. Para quem viaja à noite, o risco de acidentes e também o risco de assaltos, principalmente nos trechos que exigem a diminuição da velocidade, é outro agravante. Até mesmo à luz do dia, inclusive, a bandidagem ataca nas estradas e ramais de Iranduba. Ontem, no fim da tarde, um táxi foi tomado de assalto na chamada Ladeira da Fazendinha e localizado momentos depois na comunidade do quilômetro 6. Felizmente, o taxista, identificado apenas como Carlinhos, nada sofreu. Ainda com relação ao estado precário em que se encontra a rodovia Carlos Braga, essa será uma das demandas que o prefeito Francisco Gomes deverá levar ao governador Wilson Lima na audiência que terá com ele na próxima quinta-feira. Entre 2017 e 2018, a estrada recebeu 3 operações tapa-buracos feitas pela prefeitura, mas tapa-buraco não resolve mais o problema. O que precisa agora, com urgência, é o recapeamento asfáltico dos mais de 10 quilômetros da rodovia. Para o Jornal da Manhã, J. Rai. Pois é, J. Rai, não se conserta 10 quilômetros, imagina a M010 que tem 267. Só operações tapa-buraco e nem todos os buracos são tapados. Os buracos ali nessas operações são tapados por amostragem. E a estrada também não oferece boas condições de trafegabilidade. 6h05. Os advogados amazonenses Anielo Feira e José Alberto Simonetti foram indicados para compor a comissão de juristas do Conselho Federal da OAB, que vai analisar a proposta de lei anticrime apresentada esta semana pelo ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro. Anielo e Beto Simonetti são conselheiros federais e representam a OAB em Brasília. Ambos foram escolhidos por fazerem parte de um grupo de trabalho voltado à área criminal no âmbito da OAB nacional. Temos informações de Manacapuru, José Alberto Zegdeg. Muito bem, Paulo Guerra. Cansado de esperar pela entrega das casas do programa Minha Casa Minha Vida do governo federal, manifestantes fizeram uma manifestação em frente ao conjunto de casas localizado no quilômetro 3 da estrada de Novo Airão, na tentativa de chamar a atenção das autoridades e resolver de vez essa situação. São mais de 600 casas que estão prontas há pelo menos 4 anos e com o passar do tempo estão se deteriorando, tomadas pelo mato e quase inabitáveis. As obras de habitação terminaram, porém não foram entregues por estarem sob investigação de gestores federais do programa. Apesar do projeto prever o levantamento de casas de acordo com as normas habitacionais, as casas construídas apresentam irregularidades na estação de tratamento de esgoto, o que proporcionou o atraso nas entregas. Muitas reuniões já foram realizadas entre a Caixa Econômica, governo municipal, estadual e federal, porém até então nenhuma atitude foi tomada para acabar com a celeuma que impede a entrega das casas. Na última sexta-feira, um grupo de pessoas foram para a frente dos imóveis
e com palavras de ordem gritavam que queriam as moradias. A polícia esteve no local para impedir uma possível invasão e garantir a ordem. Mesmo assim, houve pequenos conflitos e o trânsito ficou lento no local. Bem, Paulo, a reunião dos manifestantes se deu por volta das 14h30 de sexta-feira, dia 8, em frente ao posto de gasolina, bem na entrada da estrada de Novo Airão. E segundo os manifestantes, há fraude na lista de contemplados e venda das casas antes das entregas. E parece que a situação não parou por aí. Os manifestantes não estão contentes e estão convocando os inscritos do programa para se reunirem hoje pela manhã em frente à estação rodoviária para mais uma manifestação em prol da entrega dessas benditas casas. De Manacapuru, Zeg para o Jornal da Manhã. Agora 6h08. Mais de 1.000 alunos estão sendo aguardados nesta segunda-feira na capital para o início do ano letivo do Centro de Educação Tecnológica do Amazonas, o CETAM. As turmas que foram fechadas em 2017 e 2018 darão continuidade aos estudos obedecendo a carga horária exigida em cada modalidade. No interior do estado, o início das aulas de cursos em andamento está confirmado para o dia 18 deste mês. Nas cidades de Anuri, Apuí, Alvarães, Atalaia do Norte, Beruri, Careiro, Codajás, Itacoatiara, Itamaraty, Itapiranga, Japurá, Parintins e Tefé. Nos demais municípios, por questão de logística, a data de início ainda será definida. Os 3 primeiros defensores aprovados no concurso realizado em 2018 pela Defensoria Pública do Estado serão empossados no cargo nesta segunda-feira. A cerimônia de posse, presidida pelo defensor público-geral Rafael Barbosa, será às 10 horas no auditório da sede do governo. Rodolfo Lobo, Roberta Barbosa e Gabriela Andrade irão inicialmente atuar no Polo Zeca Pontes, instalado no DPE Amazonas, em Parintins, para assistir a população do Baixo Amazonas. O governador Wilson Lima fará entrega nesta segunda-feira de 60 implementos agrícolas para 40 escritórios do Instituto de Desenvolvimento Agropecuário e Florestal Sustentável do Estado do Amazonas, o IDAM, que vão empregá-los no trabalho de assistência técnica e extensão rural, realizado junto a produtores agrícolas do estado. A CEPRO vai receber também hoje da Companhia Nacional de Abastecimento CONAB 13,4 toneladas de semente de milho que serão distribuídas pelo IDAM aos produtores rurais. O presidente da Comissão de Geodiversidade e Recursos Hídricos, Minas, Gás, Energia e Saneamento da Assembleia Legislativa do Estado, deputado Sinésio Campos, esteve no final de semana participando da visita técnica de fiscalização à mineração Taboca em Vila do Pitinga, localizada no município de Presidente Figueiredo. O deputado relatou que a mineração Taboca pretende instalar na mina do Pitinga uma nova fábrica para o processamento do estanho que extrai na região. Hoje o beneficiamento do mineral encontrado no município é levado do estado para São Paulo, onde é transformado em insumos para a indústria eletroeletrônica, onde gera empregos. De acordo com o plano, a nova planta terá investimento inicial de $200 milhões, cerca de 740 milhões de reais na cotação de hoje, e abertura de 3.000 novos postos de trabalho diretos. Diante do exposto, ele pretende colocar o assunto em pauta no estado para que o projeto seja viabilizado. Isso porque o plano esbarra, segundo ele, na oferta de energia elétrica, tanto para a exploração feita hoje quanto para o possível beneficiamento do estanho no Amazonas. De acordo com o Sinésio Campos, apesar de Presidente Figueiredo possuir uma usina hidrelétrica Balbina e a mineradora ter sua geração elétrica a partir da represa própria Pitinga, a base de exploração mineral hoje já enfrenta dificuldades. Para suprir a demanda, segundo o deputado, a mineradora já utiliza a geração de energia termoelétrica. Envolvido no tema há 15 anos, como presidente da comissão, Sinésio disse que agora vai trabalhar para que o governo federal estenda o linhão de Tucuri para a região. A Fundação de Vigilância em Saúde do Estado atualizou o número de casos notificados da doença no Amazonas no mês de janeiro de 2019. O boletim epidemiológico de malária apontou que foram registrados 3.439 casos, o que significa uma redução de 55% quando comparado ao mesmo período de 2018, quando foram registrados 7.682 casos da doença. Os municípios que alcançaram os melhores resultados até o momento são Itacoatiara, com redução de 94%, 168 casos em 2018 e 10 casos em 2019. Santa Isabel do Rio Negro, com 86%, 574 casos em 2018 e 79 casos em 2019. E Guajará, com 82%, 402 casos em 2018 e 73 casos já este ano. O município de São Gabriel da Cachoeira, que foi o responsável pela maior incidência no Amazonas,
apresentou redução de 56,03%, com 733 casos em janeiro de 2019, contra 1.667 casos notificados no ano passado. Manaus também apresenta redução importante de 35% este ano, com 682 casos notificados em 2019, contra 1.063 casos notificados no primeiro mês de 2018, segundo a Fundação de Vigilância Sanitária. Polícia. 4 homens com idades entre 22 e 34 anos foram presos com drogas e armas na madrugada e manhã de ontem em Manaus. 2 suspeitos, segundo a polícia, foram abordados em uma festa que acontecia em um sítio na zona oeste da capital. Todos os presos já possuem passagem pela polícia e confessaram à equipe policial que integra uma facção criminosa na cidade. Nilson França Gonçalves, o Queca, considerado o chefão do Comando Vermelho, é um dos presos. Uma arma de uso restrito da polícia da Venezuela, imaginem só, foi apreendida. Agentes da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária frustraram na manhã de ontem uma tentativa de fuga por meio de túnel em uma das celas do Centro de Detenção Provisória Masculino CDPM-2, localizado no quilômetro 8 da rodovia BR-174. Nenhum preso conseguiu fugir. O túnel foi descoberto após procedimento de revista matinal na unidade prisional. O local foi imediatamente isolado e policiais da Ronda Ostensiva Cândido Mariano e do Batalhão de Choque foram chamados para realizar a recontagem dos presos. Um grupo da Companhia de Operações Especiais, juntamente com cães farejadores, foi deslocado para o presídio e fez uma varredura nas imediações. De acordo com o secretário da SEAP, Tenente Coronel Marcos Vinícius de Oliveira Almeida, todas as medidas de segurança estão sendo tomadas para que outras ocorrências não se repitam. Agora 6h17 em Manaus, o balanço dos acontecimentos do final de semana, as mais recentes notícias da noite e desse início de manhã. Alberto Pellegrini. Muito bem, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, vamos dando continuidade ao nosso noticiário policial, dizendo, Paulo Guerra, que era por volta de 17 horas de ontem, quando a viatura da Polícia Militar em patrulhamento na rua Avoante, na Cidade de Deus, deparou-se com um indivíduo, um bandido, que ao visualizar a viatura da polícia, resolveu correr, Paulo Guerra. Só que a polícia foi atrás, encontrou com ele porções de oxi, porções também de outro tipo de droga, uma quantia em dinheiro, estava somando aí R$100, e diante dos fatos o mesmo foi encaminhado para a delegacia, para o 14º DIP, onde as providências foram tomadas em relação a esse homem que estava aí correndo com medo da polícia. Ele estava com droga no bolso e foi rapidamente preso pela polícia. E mais, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, uma dupla foi presa pela 3ª vez por assaltar o mesmo posto de gasolina. Um homem identificado como Rodrigo Pereira de Souza, 20 anos, foi preso e um adolescente com passa dele também foi apreendido após eles cometerem o 3º roubo ao mesmo estabelecimento, ao mesmo posto de gasolina que fica localizado lá no Tarumã. A prisão em flagrante foi realizada pelos policiais do 20º Distrito Integrado de Polícia, o famoso DIP, o 20º DIP, sob a coordenação do delegado Paulo Benelli, titular daquela unidade de segurança. Parabéns aos policiais, ao delegado Paulo Benelli, por tirar de circulação mais um bandido perigoso que ameaçava de morte as pessoas, que assaltava, e tomara agora que ele fique preso realmente por muito tempo, a fim de que não traga mais aquela sensação de segurança à população, que não assalte mais postos de gasolina. A polícia já fez a sua parte e vamos esperar que o bandido fique preso por um bom tempo. Ainda de polícia, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, movimentação muito intensa durante toda a noite e madrugada em relação aos policiais que trabalharam fazendo blitz em toda a cidade. Só eu, Paulo Guerra, passei por 2 no sábado. Muita polícia na rua, muitas blitz, e a população agradece, e isso com certeza traz aquela sensação de segurança e inibe a ação dos bandidos em toda a cidade. Havia blitz nas 4 zonas, nas 5 zonas, melhor dizendo,
da cidade por onde passamos. Muita polícia na rua realmente, e o resultado é esse aí, diminuição na criminalidade. Entretanto, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, muitos assaltos ocorrendo, tanto no conjunto Cidadão 12, chegou a reclamação até a nossa unidade externa, bem como na área do bairro Grande Vitória. A população também pede uma operação nesses dois bairros, principalmente na área do conjunto Cidadão 12. Já no bairro Grande Vitória tem melhorado muito com a ação da 4ª SICOM, os policiais da 4ª SICOM fazendo um patrulhamento de excelência no bairro Grande Vitória e em toda a circunscrição do 4º DIP, que vem fazendo aí um belíssimo trabalho. Um abraço aí ao Sargento Moraes, que se empenha bastante na captura dos bandidos. Mas Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, pronto socorro 28 de agosto, uma movimentação considerada das mais tranquilas durante a noite e madrugada. Movimentação foi maior na noite de sábado para domingo, quando muita gente deu entrada. 3 por acidente de trânsito, 2 vítimas de arma de fogo, 2 vítimas de arma branca e 1 pessoa deu entrada vítima de agressão física. Assim foi o plantão movimentado no pronto-socorro 28 de agosto, principalmente na noite de sábado para domingo. Foi realmente muito movimentado 28 de agosto. O mesmo aconteceu no pronto-socorro. No pronto-socorro João Lúcio. No pronto-socorro João Lúcio, a movimentação foi das maiores. Falta equipamento, falta medicamento, falta pagamento dos funcionários no 28 de agosto, no João Lúcio e no Platão Araújo. Entretanto, não falta empenho dos funcionários, os profissionais da vida, os técnicos em enfermagem, os enfermeiros, os médicos, a diretoria do hospital, todos trabalham com muita dedicação para salvar vidas, e assim foi feito nesse final de semana. Pronto-socorro João Lúcio recebendo uma pessoa vítima de arma de fogo. Um homem levou bala, levou tiro e deu entrada no bico do urubu. Ele estava mais para lá do que para cá, mas se não é a ação dos profissionais do João Lúcio, com certeza ele teria partido desta para pior. Ainda no pronto-socorro João Lúcio, 3 pessoas deram entrada vítima de acidente de trânsito, 2 deles envolvidos em acidentes com motocicleta, que tem aí batido recorde de atendimento de pessoas feridas por acidente de moto. É gente que monta no cavalo do cão e sai em disparada, sem respeitar a vida dele próprio e também dos demais pessoas que estão aí no trânsito. Muita gente, não são todos, mas muito motoqueiro aí arriscando a própria vida no asfalto aqui em Manaus. Pronto socorro Platão Araújo, este também localizado no coração da zona leste da cidade. Olha a faca, olha a faca, olha a morte! Um homem foi esfaqueado, um homem foi ferido por uma faca peixeira na área do bairro Cidade de Deus. As primeiras informações dão conta de que ele bebia, ele fazia uso da cerveja de pobre, depois passou para o camelinho. É uma cachaça com efeito devastador. Estavam tomando a cerveja de pobre, o dinheiro diminuiu e passaram a tomar camelinho, aquele corote com gosto de fruta. Meu amigo, aquilo, Deus me defenda. Aí estavam tomando até que Paulo Guerra ficaram completamente embriagados e um deu-lhe uma facada no outro após consumir 3 garrafinhas, 3 buchudinhos de camelinho. Quem gosta de camelinho sabe do que eu estou falando. Não sei se você já tomou, Paulo Guerra, mas é uma cachaça que tem gosto, é doce, mas para deixar um embriagado,
basta um copo. A cachaça tem sido bastante utilizada e ontem foi usada por esse homem que findou enfiando a faca no seu colega de copo. E a faca! Olha a faca, olha a faca, olha a faca, olha a morte! Um elemento conhecido como coveiro, após se empurrar na cachaça, após beber todas, acabou furando seu colega de copo. Outra ocorrência muito parecida com essa que nós passamos ainda há pouco. Os homens começaram a beber e o coveiro, quando estava completamente embriagado, deu-lhe uma violenta facada em seu colega de copo. O coveiro que eu estou falando, não vamos confundir, tem apenas 19 anos e é morador da Cidade Nova. Coveiro mau elemento, coveiro safado, coveiro bandido, enfiou a faca em seu próprio colega de copo. O coveiro é morador da Cidade Nova e sabe-se que ele tem 19 anos de idade. A vítima do coveiro chegou no pronto-socorro no bico do urubu, mais pra lá do que pra cá, mas com a ação rápida dos anjos da vida, ele foi salvo. Ele não vai partir desta para pior, pelo menos por enquanto. É agora as notícias do Instituto Médico Legal. Saiba agora quem foi para a pedra nas últimas 24 horas. E atenção, barbaridade. Uma mulher foi assassinada enquanto dormia e tudo aconteceu assim. O homem vigia de um ponto de mototáxi na área da Cidade Nova, quando de repente a mulher dele chegou e os dois ficaram conversando na rede lá no local onde ele trabalhava lá. Ele ficou lá vigiando e de repente começou a descansar um pouco. A mulher dele chegou e dormiu ao lado dele. Os dois estavam dormindo quando de repente aproximou-se um homem armado com uma faca. Ele não queria assaltar, ele não queria roubar, o objetivo dele era matar a mulher, e assim ele o fez. Puxou a faca da cintura e enfiou 3 vezes contra o corpo da vítima, dessa mulher que tem aproximadamente 30 anos de idade. Ele deu-lhe 3 facadas e a matou na hora. O marido, quando viu que a esposa estava sendo assassinada, ficou por ali caladinho, se fingiu de morto, se fingiu de que estava dormindo e olhou só com o cantinho do olho e viu um homem furar a esposa e depois sair andando, entrou no carro e tomou rumo ignorado. A mulher ainda foi levada às pressas ao pronto-socorro. Entretanto, acabou morrendo a facadas. Isso aconteceu em um ponto de mototáxi. O marido foi quem levou a esposa ao pronto-socorro. Outra morte por afogamento no Rio Preto da Eva. Mas como morre gente afogada no Rio Preto da Eva? Cuidado ao banhar lá no Rio Preto da Eva. Um rapaz de 16 anos morreu afogado em um dos balneários do Rio Preto da Eva. O rapaz desapareceu nas águas. O corpo de bombeiro foi acionado e logo depois que chegou rapidamente ao local, começou a fazer buscas e infelizmente já encontrou o corpo do garoto sem vida. É lamentável, um rapaz de apenas 16 anos de idade que perdeu a vida por afogamento no Rio Preto da Eva. Bala! Tiros pelo corpo. Na madrugada de hoje, um homem foi barbaramente assassinado com 1, 2, 3, 4 balaços pelo corpo. Isso aconteceu nas proximidades da Feira da Pané. Uma moto que estava próxima ao corpo da vítima também pegou fogo, atearam fogo na moto, que teve perda total. O corpo de bombeiros foi acionado e rapidamente chegou ao local e conteve as chamas da moto, que já ameaçava essas chamas chegar
em outros estabelecimentos, em outros carros, inclusive, mas o bombeiro agiu muito rápido e impediu que algo de pior pudesse acontecer. Já o rapaz não teve como ser atendido, não teve como ser socorrido, ele acabou morrendo na hora. As primeiras investigações apontam que o crime tem a ver com um acerto de contas devido ao tráfico de drogas. Morte no bar! O Morro da Liberdade, mais uma vez, foi palco de morte. E dessa vez aconteceu em um bar. Tudo aconteceu assim. Cerveja, música alta, alegria, embriagados, muita cerveja de pobre sendo servida nas mesas. O som estava tocando cada vez mais alto, ao som de Bruno e Marrone, a dupla preferida do meu chefe Paulo Guerra. O som estava tocando alto. Choram as rosas. Bruno e Marrone gritava no microfone, até que de repente Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, a bala comeu. Um homem já acabou sacando um revólver dentro do estabelecimento, matou um homem na hora. Ele foi ferido com 1, 2, 3, 4 balaços pelo corpo e acabou morrendo na hora. Outras 6 pessoas ficaram feridas. Outras 6 pessoas foram levadas feridos a bala ao pronto-socorro. O homem que morreu tinha 33 anos de idade e morreu na hora. O crime aconteceu, repito, em um bar no bairro Morro da Liberdade, a 1h da madrugada de hoje. E o show não pode parar. Mesmo o corpo sendo removido, o som já não tocava mais tão alto, mas ainda podia se ouvir música. O CD do Bruno e Marrone já tinha acabado e o que tocava era o Pablo. O corpo sendo levado, a cena triste, lamentável, e os homens do Instituto Médico Legal colocavam o corpo no rabecão ao som de Pablo. Meu bilu, 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 bilu. E o corpo entrando no rabecão do IML. Nunca mais eu vou esquecer dessa cena, Paulo Guerra. Toda vez que eu ouvir meu bilu, 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 eu vou lembrar desse corpo entrando no rabecão do IML. O Instituto Médico Legal realizou nas últimas 24 horas 50 exames de corpo de delito na permanência do IML. Alberto Brito, os médicos que trabalharam, doutor Daniel e doutor Antônio Jorge, tiveram muito trabalho. Um dos exames de corpo de delito, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, foi de um garoto de apenas 12 anos de idade que foi barbaramente, que foi cruelmente estuprado, molestado, atacado, agredido por um tarado conhecido como Tião. O Tião já estuprou várias pessoas lá na Vila Pallet, onde ele mora, lá na Avenida Max Teixeira. O rapaz, o garoto, né, a criança de 12 anos, é vizinho do estuprador, do Tião. O Tião precisa ser preso. A Secretaria de Segurança deve prender o Tião nas próximas horas. A população acredita na ação da Secretaria de Segurança em relação a esse caso. Nós também acreditamos que ele deverá ser preso numa ação da Secretaria de Segurança. O Tião não pode ficar à solta. Ele é um tarado, ele é um bandido e ele estuprou, molestou, violentou uma criança de apenas 12 anos de idade. Tomara que peguem o Tião. Ah, Tião, vão te pegar, Tião, tu também vai dançar, Tião, vai doer, eu tenho certeza. Vão pegar o Tião e eu tenho certeza que será preso pela Secretaria de Segurança. É lá da Vila Pallet, da Avenida Max Teixeira. O perigoso Tião está atacando na área. A reportagem foi de Alberto Pellegrini para o Jornal da Manhã.
6h34. Peregrino e semáforos dos cruzamentos da 7 de setembro, Castelo Branco e Humaitá estão desligados e causando problemas ao tráfego naquela área. A seguir, fala Ok, Paulo Guerra, vamos fazer contato nesse momento com o pessoal do grupo de operações especiais também do Manaus Trans, bem como o gerente da área, a fim de tomar providências urgentes em relação ao local, já que estamos nos aproximando, não, Paulo, do horário de pico nesse momento. Esportes. O Brasil está fora do Mundial Sub-20. Neste domingo, o time comandado pelo técnico Carlos Amadeu enfrentou a Argentina pela última rodada do hexagonal final do Sul-Americano e até conseguiu vencer o clássico por 1-0, graças ao gol de Lincoln de pênalti. Mas o resultado foi insuficiente para que a equipe terminasse a competição entre os 4 primeiros colocados. E o Grêmio é o campeão da Recopa Gaúcha. Neste domingo, o Tricolor recebeu a Avenida na Arena e atropelou os visitantes por 6-0 em partida que também valeu pela 6ª rodada do Campeonato Gaúcho. Luan 2 vezes, Everton mais 2, Leonardo e Felipe Viseu marcaram os tentos do Imortal. A taça erguida pelos donos da casa ao final do duelo teve como detalhe uma faixa preta de luto em homenagem às vítimas do incêndio no Ninho do Urubu. Placar dos jogos pelos campeonatos estaduais: Mineiro, Cruzeiro 3, Tupinambás 0. Paulista, Novo Horizontino 1, Corinthians 0. Pernambucano, Sport 3, Petrolina 0. Baiano, Bahia 3, Jacobina 0. Gaúcho, Juventude 1, Internacional 2. Campeonato Paranaense, Operário 12, Curitiba também 2. Campeonato Paraense, Castanhal 0, Paysandu 0, Independente 0, Clube do Remo 4. um jogo isolado hoje pelo Campeonato Paulista. Às 20 horas jogam Palmeiras e Bragantino. Últimas notícias. Foi encontrado neste domingo na Praia do Mar do Norte, em Rio das Ostras, na região dos Lagos, o corpo do gerente da Shell Brasil Petróleo, Wagner Franco, desaparecido na última quinta-feira. O corpo foi encontrado com mãos e pés amarrados, marcas de 4 tiros e uma facada. Subiu para 165 o número de mortos na tragédia de Brumadinho. Nesta segunda, os bombeiros entram no 18º dia de buscas a 160 pessoas desaparecidas ainda. Minas Gerais tem 400 minas abandonadas. Especialistas falam em bomba relógio. Levantamento de 2016 da Fundação Estadual do Meio Ambiente mostra também que pelo menos 3 barragens não apresentavam um relatório de segurança. Um total de 964 serviços em 104 instituições ligadas ao Ministério da Educação poderão ser mais facilmente acessadas a partir de hoje. Antes dispersos em diversas páginas da internet, eles estarão concentrados no portal de serviços do governo federal no endereço www.serviços.gov.br. O Operador Nacional do Sistema Elétrico prevê crescimento de 7% na demanda por energia elétrica ao Sistema Interligado Nacional neste mês, em comparação com fevereiro do ano passado. A expansão será de 5,3 pontos percentuais em relação ao crescimento de 1,7% relativo a fevereiro do ano passado. O aumento do consumo deve-se ao aumento de temperaturas em várias regiões do país. Um vídeo do Sistema Interno de Monitoramento do Aeroporto Internacional Viru, na Bolívia, gravou 2 diplomatas brasileiros trocando agressões no último dia 17 de janeiro. As imagens foram reveladas pelo site Metrópolis e mostram José Augusto Silveira de Andrade Filho e Sóstenes Arruda de Macedo, que ocupavam cargos no Consulado Geral do Brasil em Santa Cruz de la Serra, em meio a tapas e socos em local público. De acordo com o vídeo, Macedo, que já foi cônsul adjunto naquele país, dá um tapa em Andrade Filho e derruba o aparelho celular que estava em sua mão. Em seguida, Andrade Filho, que foi cônsul geral na Bolívia e superior hierárquico de Macedo, vai para cima de seu colega e dá um soco em seu rosto. Segundo Metrópolis, os 2 acionaram a justiça boliviana. O entreveiro foi encerrado com a chegada de um funcionário do aeroporto. O Supremo Tribunal Federal deve julgar nesta quarta-feira uma ação protocolada pelo PPS para criminalizar a homofobia, que é caracterizada pelo preconceito contra o público LGBT, lésbicas, gays, bissexuais, transexuais. O processo tramita na corte desde 2013 e será relatado pelo ministro Celso de Mello. Na sessão, os ministros devem definir se o Supremo pode criar regras temporárias para punir agressores do público LGBT devido à demora na aprovação da matéria no Congresso Nacional. Pelo atual ordenamento jurídico, a tipificação de crimes cabe ao Poder Legislativo responsável pela criação das leis. O decreto de indulto humanitário para conceder liberdade a presos portadores de doenças graves em estado terminal está publicado no Diário Oficial da União nesta segunda-feira. O decreto é assinado pelo presidente Jair Bolsonaro e o ministro da Justiça e Segurança Pública Sérgio Moro. Bolsonaro assinou o decreto na semana passada enquanto se recupera de cirurgia de reconstrução do trânsito intestinal no Hospital Evangelista Albert Einstein em São Paulo.
PT cria cargo para manter Haddad em evidência. O candidato derrotado à presidência vai monitorar ações do governo e elaborar propostas para a oposição. O protagonismo visa conservar a capital eleitoral diante da percepção de que Lula nunca mais será candidato a nada e está fora da disputa de qualquer disputa. A Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, enfrenta um levante de sua corporação. A sublevação tem motivação salarial. Procuradores que integram grupos de trabalho e coordenações estaduais ameaçam abandonar os cargos a partir de hoje. Cobram o pagamento de gratificação por acúmulo de funções. Em ofício endereçado aos colegas em pleno domingo, Raquel Dodge fez um chamamento ao diálogo. O presidente Jair Bolsonaro continua internado em São Paulo e divulgou um vídeo no dia de ontem. Ele agradeceu aos médicos que estão cuidando da sua saúde e disse que vai trabalhar para que o SUS ofereça também um atendimento de mais qualidade. Em boletim médico divulgado domingo, o hospital afirma que o presidente apresenta melhora no quadro pulmonar. Ele continua a tomar antibióticos para tratar uma pneumonia e a nutrição por soro na veia começou a ser reduzida. E ainda no vídeo, o presidente fez uma cobrança. Espero da nossa querida Polícia Federal, polícia que nos orgulha a todos, que tenha uma solução para o nosso caso nas próximas semanas. Esse crime, essa tentativa de homicídio, esse ato terrorista praticado por um ex-integrante do PSOL não pode ficar impune. E nós queremos sim, e gostaríamos que a Polícia Federal indicasse, obviamente, e com dados concretos, quem foi ou quem foram os responsáveis por determinar que o Adélio praticasse aquele crime, cobrou Bolsonaro. Em agosto de 2017, os baianos Daniel Dantas e Rodrigo Dantas e o gaúcho Daniel Guerra foram presos na ilha de Cabo Verde, na África. Eles eram tripulantes de um veleiro que transportava mais de 1 tonelada de cocaína. Em março de 2018, foram julgados e condenados a 10 anos de prisão. A Justiça de Cabo Verde anulou o primeiro julgamento e os brasileiros foram liberados. Esta semana, a Justiça americana deve concluir o julgamento do ex-chefe do maior cartel de tráfico de drogas do mundo, o mexicano Joaquim Guzmán Loera, mais conhecido como El Chapo. No tribunal, ex-sócios, ex-subordinados e uma ex-amante deram detalhes de quão poderoso e perigoso era o traficante. A expectativa é que ele seja condenado à prisão perpétua. A equipe de Juan Guaidó, presidente autoproclamado da Venezuela e que lidera uma eventual transição política, terá 2 desafios emergenciais no caso de assumir o poder de fato no país. Fazer chegar alimentos e remédios aos venezuelanos e estancar a hiperinflação de 7 dígitos. Para isso, acordou uma ajuda de $2 bilhões com países que reconhecem Guaidó como presidente interino e negocia outros 2 bilhões com o Fundo Monetário Internacional a serem disponibilizados no primeiro dia de transição para estabilização cambial. O deputado opositor José Guerra, que assessora Guaidó no plano de transição, afirmou ao Valor Econômico que países que reconhecem Guaidó como presidente legítimo, como Brasil, Colômbia, Estados Unidos e parte da União Europeia, concordaram em deixar de prontidão $2 bilhões para ajuda humanitária. Essa quantia poderá ser utilizada nos primeiros 90 dias de transição. Agora 6:50. Os principais jornais do país e seus destaques de capa nesta segunda-feira. O Globo do Rio de Janeiro. Incêndio em CT do Flamengo partiu de curto-circuito em ar-condicionado, conclui perícia. Folha de São Paulo. Revelação de candidatos laranjas constrange PSL e governo e Bolsonaro não atende ministro Bebiano. O Estado de São Paulo. Planalto vê a Igreja Católica como potencial opositor. Planalto Central, capital da República, Correio Brasiliense. Cresce movimento contra Raquel Dodge dentro do Ministério Público Federal. Valor Econômico. Oposição já prepara plano econômico para a Venezuela pós-Maduro. Estado de Minas. Número de mortos em desastre de Brumadinho chega a 165. Jornal do Comércio no Recife. Bolsonaro anuncia que CNH valerá 10 anos e simuladores serão extintos nas autoescolas. Diário do Nordeste em Fortaleza. Médicos cubanos que ficaram no Brasil enfrentam dificuldades. Porto Alegre, 0 hora. Incêndio em presídio feminino de Porto Alegre deixa 26 pessoas feridas. Estas foram as principais notícias de ontem e as primeiras de hoje. Termina aqui o Jornal da Manhã. Participaram dessa edição reportagens de José Alberto Zegdeg, J. Rai e Alberto Pellegrini. Operação de áudio Hernandes Sampaio e Hamilton Cabral. Apresentação Eduardo Silva e Paulo Guerra. Próxima edição amanhã às 5:45. Atenção para esta nota de falecimento. Faleceu ontem o senhor Amaury Braga Cabral de Souza, cunhado do nosso companheiro Francisco Chiquita. O seu corpo está sendo velado na funerária Canaã, Salão 3, na Rua Major Gabriel, bairro da Praça 14, de onde sairá logo mais às 9 horas para o cemitério São João Batista.
Noticiamos com pesar o falecimento do senhor Amaury Braga Cabral de Souza. Todo mundo tá ouvindo Difusora FM.